Eu estou sofrendo de uma amnésia momentânea ultimamente, eu não sei o que é isso, não sei se já é a idade chegando, mas nossa, estou esquecendo coisa demais. Esquecimento assim. Né? Então nós vamos tratar hoje do capítulo 13 de Deuteronômio, do verso 1 até o verso 5. Né? Nós não vamos tratar aqui de todo o capítulo, nós vamos dividir esse capítulo em 3 partes. A primeira parte do verso 1 ao verso 5, a segunda parte do verso 6 ao verso 11 e a última parte do 12 ao verso 18. São 3 temas, não é, são 3 assuntos que tratam do mesmo tema dentro do mesmo capítulo. Qual é o tema central aqui? A idolatria. E o que é que vai tratar? É o caminho da idolatria para minar a fidelidade do crente a Deus. Né? Ela vai usar o quê? Ela vai usar que tipo de pessoas para fazer isso? Né? Que interessante. Então, nós vamos ter aqui os falsos profetas que fazem isso. Nós temos aqui os familiares, os amigos íntimos também que fazem isso. E, por fim, esses grupos, quando eu falei aqui logo no começo do culto, esses grupos aqui, esses reformadores sociais. Né? Então, são os 3 grupos de pessoas que se levantam, né, contra, não é, Deus, o seu evangelho e a fidelidade do seu povo a Ele. Então, nós hoje vamos tratar aqui, no primeiro ponto, sobre esses falsos profetas. Né? Então, nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 5, e vamos discorrer já sobre esses 6 versículos aqui hoje. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, não dêem ouvido às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta, o sonhador, quis afastá-lo do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal no meio de vocês. É interessante, irmãos, que nos 3 grupos de pessoas que Deus fala que podem via idolatria, podem influenciar os crentes a caírem do Senhor, não é? O verso 4 aqui é central a todos eles. Esse mandamento aqui do verso 4, sigam o Senhor, seu Deus, temam, não é, somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse versículo 4 aqui, não é justamente, não é, a arma que nós temos para enfrentar esses falsos profetas e falsos sonhadores. Né? Sigamos aqui na nossa exposição. Uma breve introdução. Moisés, no capítulo 12, exortou as tribos que formavam o povo de Deus, que estavam recebendo suas terras, quanto ao lugar da adoração. Em cada tribo haveria um lugar determinado por Deus para o povo se reunir e para adorá-lo. Era Deus quem estava determinando o local e o modo da adoração. Por quê? O povo estava entrando numa terra que estava contaminada por falsos deuses, os cananeus. Moisés instruiu o povo para que destruíssem por completo os lugares de adoração, as imagens dos ídolos e da deusa Sera, dos povos que estavam ocupando a terra prometida. Varram isso do mapa, não deixem nada. Qual era o propósito de Deus com essa ação? Os falsos deuses deveriam desaparecer da terra prometida. Não há espaço para isso. Segundo, a idolatria deveria ser exterminada da terra prometida. Então, 2 coisas aqui. Destruam os falsos deuses e acabem com a idolatria. A adoração e o culto a Deus é exclusivo a Ele. Ele é o Deus e Senhor de Israel. Ele é o único e suficiente Deus. É Ele quem determina o lugar e como deve ser adorado. Moisés exorta com veemência o povo ao zelo do culto a Deus. Cuidado! Não façam culto de qualquer modo ou como acharem melhor, ou imitando os cultos pagãos,
mas conforme Deus revelou em sua lei. Para você ver, irmãos, como Deus aqui, ele é cuidadoso. O que é que Deus quer aqui? Deus quer justamente isso, que o coração e a mente do seu povo não sigam a idolatria. Não andem por esse caminho, porque é um caminho terrível, é um caminho de morte. Não é? Por isso que ele traça o prumo, ele mostra o caminho onde o povo deve andar. E de que modo ele deve ser cultuado e o local que ele escolheu para isso. Os benefícios de Deus para o seu povo dependiam da obediência do povo. Haveria chuva na terra, frutos, pastagens, grãos, vinho, azeite, gado, e a vida do povo seria próspera e cheia de filhos. Esta realidade dependia da obediência à palavra de Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Deus preservando a prosperidade, a fertilidade e o gozo do seu povo na terra prometida. Façam isso. Porque isso vai acontecer, é uma promessa fiel, firme, certeira. Não é nenhuma proposta aqui, mas é algo correto. No verso 26 a 32 do capítulo 11, Deus revela ao povo claramente que os benefícios da obediência resultaria em bênção e que a desobediência resultaria em maldição. Então, Deus aqui é claro com o povo, é claro com sua gente, é claro com sua igreja. Se há obediência, irmãos, logicamente vem o desfruto, vem a paz do Senhor, vem um consolo, vem um conforto, mesmo passando por situações de tribulação e provação. Mesmo assim, Deus está lá preservando, cuidando e tratando o seu povo. Agora, se há desobediência, não é, a gente vai sofrer as consequências, porque Deus é justo. E essas consequências que vêm, era para que nós nos arrependamos e voltemos a comunhão com Deus. Deus é justo, irmãos. E Ele nos trata com extrema justiça e fidelidade. No capítulo 13, o que está aqui em nosso contexto hoje, Moisés continua exortando o povo que está prestes a entrar na terra da promessa para o perigo real da idolatria, das religiões estrangeiras, influenciar o povo a renunciar à lealdade e à aliança de Deus, por meio de pessoas e grupos sociais. Qual é a preocupação de Moisés aqui, como profeta de Deus? Profeta legítimo, real. Não é? É que a idolatria das religiões estrangeiras não entrem na comunidade de Israel. Que o povo não permita isso, porque isso vai trazer grandes consequências e grandes maldições para o povo. Neste capítulo, Moisés mostra 3 grupos de pessoas que podem influenciar o povo de Deus à idolatria, quebrando assim a lealdade do povo e da nação a Deus. Irmãos, o que é que os falsos profetas querem? O que é que esses familiares incrédulos querem? E o que é que esses grupos revolucionários sociais querem? Desviar o crente do foco de Deus. É isso que eles querem, porque se eles fazem isso, irmãos, eles minam tudo. A queda do crente. É isso que eles querem. O nosso tema hoje é discernindo e rejeitando os falsos profetas segundo a palavra de Deus. E sendo firme em nossa fidelidade. Vamos observar o primeiro grupo de pessoas, é o nosso tema hoje. Nós vamos observar só esse primeiro grupo. Quem é esse primeiro grupo? A primeira pessoa que promove a idolatria no meio do povo são os falsos profetas e sonhadores. Versos de 1 a 5. Isso está bem claro para o nosso contexto hoje. É isso que nós vivemos hoje. Esses falsos profetas, irmãos, e falsos sonhadores, e falsos apóstolos, pastores, estão aí espalhados por aí. E nós vamos perceber qual é o interesse deles nesse contexto aqui. E vamos também perceber que são enviados pelo diabo para justamente desviar o crente da sua lealdade a Deus. O profeta bíblico é a pessoa escolhida, vocacionada, inspirada por Deus para anunciar seus propósitos divinos. Ele fala estritamente o que Deus manda ele falar. Essa é uma característica dos profetas bíblicos. Isaías, Jeremias, Moisés, todos eles, profetas menores, não é Miqueias, Jonas, Abacuque, não é Sofonias, todos eles, quando abrem a boca, não falam do seu coração.
Eles falam o que Deus põe na boca deles. E são leais a isso. E não negociam nada com o povo. Os falsos profetas são pessoas que ilegitimamente se proclamam como enviados de Deus para anunciar, né, o futuro e fatos por meio de sonhos e visões. Isso não se parece com o nosso contexto? É o nosso contexto, irmãos, né? Em muitas igrejas aí fora. E que esses fatos e visões e sonhos nunca comunga com os fatos bíblicos, com a fundamentação bíblica. Ambos fazem parte da história bíblica. E para discernir o falso do verdadeiro, basta olhar para os frutos que a vida deles produzem. O que é que esse profeta aqui? Esse profeta aqui fez sinais, ele fez isso, foi comprovado isso. Isso é que é interessante. Por isso que Deus prova o seu povo. Essa provação aqui é justamente essa. Você, ao ver um falso profeta fazer um sinal, fazer uma maravilha, não é? Você não deve, você que é crente, deve discernir, olha para os frutos que vêm na vida dele. E é interessante aqui no texto, após ele fazer esses sinais e maravilhas, o que é que ele diz ao povo? Vamos seguir a adorar outros deuses. Está vendo a contradição? Eu sou enviado de Deus. Deus me levantou como profeta, como apóstolo. Eu tenho unção para isso. Eu oro e acontece. Eu faço sinais e acontece. E realmente acontecem os sinais. Agora, quando ele começa a falar do que realmente ele é, ele vai desviar os crentes da verdadeira adoração a Deus. E vai dizer, olha, vamos conhecer outros deuses. Quem é esse outro Deus? É o próprio profeta, o falso profeta. Ambos fazem parte da história bíblica, mas o fato é, nós vamos conhecer esses falsos profetas pelos frutos que eles produzem. Os profetas verdadeiros falam fielmente de acordo com a Escritura Sagrada, nada tiram dela, nada põem nela, em favor dos seus interesses pessoais. A submissão a Deus é seu único foco. Eles nem aumentam, nem diminuem, nem se aproveitam do fato. Irmãos, ser um profeta verdadeiro naquele contexto e hoje em dia é muito complicado. A sua cabeça está a prêmio. A sua moral está a prêmio. A sua vida social também está a prêmio, porque ninguém suporta isso. O mundo não suporta isso, receber, não é, a real realidade de quem são. Vocês são pecadores. Isso que fazem está errado, está de encontro a Deus. E muitos pastores têm sofrido perseguição hoje no mundo por causa disso. Aqui até em nosso contexto. Por se posicionarem diante de fatos, de realidades que são completamente esdrúxulas e contra a Escritura. Como por exemplo, o casamento homoafetivo. Isso é um absurdo. Como a ideologia de gênero nas escolas, isso é um absurdo. E nós temos que nos posicionar diante disso e dizer não, nós não aceitamos porque a Bíblia não aceita isso. E esses homens que se levantam contra isso são altamente bombardeados, são perseguidos, sofrem atentados. Esse é o verdadeiro profeta, que está apontando o pecado. Os falsos profetas negociam a fé, pregam e revelam o futuro de acordo com seus interesses pessoais. É isso que eles fazem. Temos um exemplo na Escritura de falsos profetas como Balaão no Velho Testamento e Bar Jesus no Novo Testamento. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, na carta endereçada à igreja de Pérgamo, Jesus diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, contra essa igreja, né? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? Negociar a fé, profetizar por dinheiro, por interesses pessoais, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço. Olha só qual é o objetivo aqui desses falsos profetas. Lançar tropeço dentro dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vocês estão vendo aqui o que é o falso profeta? Se apresenta como anjo, como cordeirinho, mas a sua intenção é justamente destruir, quebrar a nossa comunhão com Deus, destruir a nossa relação com o Senhor, levando-nos à idolatria e à prostituição.
Em Atos 3:6, Lucas narra a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e diz: e havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Paulo pregava. O procônsul romano ouviu a pregação de Paulo, interessou-se pela pregação de Paulo, e Bar Jesus se meteu no meio para justamente desviar a atenção do coração do procônsul, acusando Paulo de mentiroso, de um monte de coisa. E Paulo diz: filho do diabo, você vai ficar cego por um tempo. Você está vendo, irmãos, qual é a intenção desses falsos profetas? Aqui em Atos, o procônsul acreditou, se converte a Deus. Aqui que é interessante, né? Ele não dá ouvido ao falso profeta, mas o falso profeta se levanta para destruir a pregação do Evangelho. Esses fatos não são algo de hoje, ou daquela época, nossos dias, mas é uma realidade desde que Adão caiu e Deus prometeu o Redentor. Ali está a origem dos falsos profetas. Os falsos profetas têm se levantado pela ação do diabo com o objetivo de desviar, derrubar e destruir o povo de Deus e a igreja. Quantas igrejas, irmão, na história foram rachadas, não é, por falsos profetas, que levaram, que arrebanharam um monte de gente junto com eles, com teologias tronchas, teologias terríveis, sem fundamentação bíblica nenhuma, só questão de poder, de ação, de unção, de um monte de coisa assim, que não tem fundamentação bíblica nenhuma. E muita gente foi e se perdeu nessa caminhada aí, e não voltou mais para o Senhor. Quantos pastores também, irmãos, na história da igreja, que se disfarça de ovelha e suga tudo que as ovelhas têm, tem vida dupla. Está cheio disso, irmãos. E nós temos que observar isso, né? Nós temos que ter discernimento para isso e entender que o fundamento para poder discernir isso aí é a palavra de Deus. Olha os frutos desses homens, dessas pessoas. Observa o que eles têm a dar de verdade. Os alertas sobre os falsos profetas estão em toda a Escritura. Deus vem alertando para os falsos profetas que dizem ser chamados e vocacionados por Ele. Eles estão espalhados por todo o mundo. 1 João 4:1. Vários profetas, falsos profetas, têm se levantado em nosso meio. No capítulo 13 de Deuteronômio, Moisés alerta para esta realidade e revela como o povo deveria discernir os falsos profetas. Observe o verso 1, que diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal de prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Olha só, qual é o fato que nos impacta aqui, irmão, nesse contexto aqui do verso 1 do capítulo 3 de Deuteronômio? Os falsos profetas existem e fazem sinais e prodígios. Essa é uma realidade. Esta realidade confunde a cabeça de qualquer pessoa, qualquer crente. Elas pensam assim: ora, ele fez um sinal e um prodígio, isto vem de Deus, sendo assim, ele é enviado de Deus. Essa é a nossa conclusão, de imediato. Quando na verdade não deveria ser. Não deveria ser. Porque não é os sinais e os prodígios que fazem o profeta ser profeta, mas é o que ele fala, é o seu testemunho oral, das suas convicções teológicas. E as igrejas estão assim, irmãos. Assim de gente, pastores, que se dizem apóstolos, se dizem arcanjos, se dizem ungidos do Senhor, que fazem isso e fazem aquilo, e acontece, pode acontecer mesmo, eu creio nisso. Mas olha a vida desse homem, olha os impérios que estão aí, que esses homens construíram. O que é que eles querem, irmãos? Pregar a palavra de Deus? Não, eles estão negociando a fé. Eles querem o seu dinheiro, o que você tem, e vão sugar até a última gota. E eu conheço gente que perdeu muita coisa para essas igrejas aí. Terrenos, carros, bens, dinheiro, um monte de coisa. E eles pregam, né? São profetas que pregam a prosperidade. Deus vai abençoar, tal. E fala com tanta convicção que as pessoas veem os sinais, então começam a acreditar e a depositar ali a sua confiança e os seus bens, achando que vai acontecer com ele. São falsos, irmãos. Não creiam nisso. Não creiam. Eu não estou dizendo aqui que os sinais não existem. Existem os sinais.
Mas só que os milagres hoje não são ordeiros, não são uma coisa assim sequenciais. Acontece sim, se Deus quiser usar, use e acontece. Mas o que esses falsos profetas fazem é justamente o contrário, é uma coisa ordinária, todos os dias, em qualquer culto acontece um monte de coisa. E as coisas não são assim. E você vê muita ênfase nos sinais, nas maravilhas, e pouca ênfase na palavra de Deus. Quando abre a Escritura para pregar, geralmente pregam fora de contexto, para endossar aquilo que eles estão fazendo e convencer a sua plateia. Então as pessoas pensam assim, ele fez um sinal, uma maravilha, então isso vem de Deus, é verdade. Sendo assim, ele é enviado de Deus. E este fato, não é, revela a fragilidade do cristão, não é, em confiar na palavra de Deus, na sua palavra. Você vai pelo que os seus olhos veem. E a Escritura nunca fala isso. Ela fala o oposto. Você vai pelo que você ouve, não é pelo que você vê. É verdade que esses falsos profetas fazem estas coisas, não é? Isso é uma realidade. Olhe para os magos de Faraó. Quando Moisés se apresentou a ele, os feiticeiros de Faraó fizeram alguns sinais que Moisés fez. Faraó deu crédito aos seus feiticeiros e não ao profeta legítimo de Deus. Então, o primeiro tipo de pessoa que surge para desviar a fidelidade do povo de Deus a Deus são os falsos profetas. Irmãos, a espiritualidade, ela traz muita sensibilidade. E é uma linguagem que entra em seu coração sem você questionar muito. Você recebe assim com o coração aberto, como se aquilo fosse real e verdadeiro. E não é. Eu conheci uma profeta, não vou dizer, eu conheci uma profeta que caminhou muito tempo na igreja que eu frequentava na época. E essa mulher, quando abria a boca, irmãos, era assim, impressionante. Era impressionante. Mas havia nela algo errado. Não é? Havia uma coisa assim que aquilo incomodava algumas pessoas. Você não conhecia a família dela, nem o esposo, nem ninguém. Não é? Parecia que ela vivia sozinha, isolada numa torre de marfim lá, e era aquela pessoa inalcançável. Até o dia que Deus revela verdadeiramente quem ela é. Isso, irmão, foi assim uma queda grande na igreja. Muita gente saiu da igreja, deixou a igreja por causa disso. Ela tinha uma vida dúbia, não é? Ela tanto vivia com o marido como vivia com outras mulheres. E era tido como profeta do Senhor, porque falava e acontecia de verdade. Deus estava provando o seu povo. De que maneira? Vocês estão dando ouvido a quem? A ela ou a minha palavra? Naquele contexto, a grande parte da igreja ouvia a profetisa. E foi um desastre quando isso veio à tona. Não é? Neste contexto, profecias e sonhos, aqui no contexto aqui de Deuteronômios, eram meios proféticos legítimos da revelação de Deus para Israel. Então isso acontecia de verdade. Deus sempre usou, não é? Revelações e sonhos para falar com o seu povo, através dos seus profetas. Contudo, o verso 2 denuncia o falso profeta por meio das suas palavras. Ele diz o seguinte: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Ora, Israel tinha necessidade de conhecer Deus que não conhecia, se ele tinha uma relação íntima e próxima com Deus e uma experiência profunda com Ele, desde a libertação do Egito até pelos 40 anos no deserto. Para que conhecer outros deuses? Não interessa para a gente. O que eu conheço é o Deus de todas as coisas, porque Deus se revelou assim para o seu povo, na sua aliança. Então veja que o profeta está o quê? Está minando o coração do povo, jogando aquela semente que o diabo jogou no coração de Adão e Eva. Conheça esses outros deuses, que ele faz maravilhas. Peter Drake é um comentarista, né? Ele diz o seguinte: nenhum verdadeiro profeta de Deus poderia falar tais palavras, está aqui no verso 2, que estariam em direta contradição com o primeiro mandamento e com o mandamento de amar a Deus de todo o coração. O profeta, um profeta de Deus jamais vai falar isso para o povo, porque ele vai quebrar o primeiro mandamento e o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Em nossos dias, irmãos, muitas igrejas proclamam suas curas, sinais e prodígios, e muitos cristãos, embalados por esses fatos,
Acreditam que Deus está com este e aquele pastor, ou este e aquele profeta, ou este e aquele apóstolo, ou este e aquele arcanjo. Contudo, essas igrejas sugam tudo o que eles têm por meio das suas promessas de curas e sinais. Essas igrejas estão dizendo ao seu público: nós seguimos e adoramos outro Deus, o Deus do dinheiro. Nós adoramos a Mamon. Eis aí os falsos profetas e as falsas igrejas. O dinheiro é o Deus delas. Isso é real em nosso meio hoje. E muita gente está iludida com isso aí, com essas igrejas aí que fazem isso. Irmão, isso é real hoje, isso é verdade, isso é verdadeiro hoje. Não vá por esse caminho. Você vai acabar com a sua vida espiritual, você vai destruir a sua relação com Deus, porque Deus é justo, Ele vai julgar e vai lhe punir com isso. Porque Ele deu a você discernimento e inteligência para você abrir a Escritura e ler a Escritura. E confrontar o que está acontecendo. Mas nós temos, irmãos, o fadado hábito, né, de ir pelo que vemos, de entender a coisa pelo que vemos. E não é assim com a Escritura. Não é assim com a Escritura. No verso 3, Deus diz ao seu povo: não deem ouvido às palavras desse profeta ou sonhador. Não deem ouvido. Observe o que Deus está chamando aqui a atenção. Observe o que Ele está dizendo. Não é o que Ele está fazendo, mas é o que Ele está dizendo. É o fruto que sai da sua boca, da sua conduta, da sua moral. Ele está pondo isso para fora. Observa isso. Observe que o foco da exortação de Deus está nas palavras do profeta e não nos sinais. Pois o profeta verdadeiro prega a palavra de Deus e não se faz por meio dos sinais e prodígios. O foco dele é a palavra de Deus, é o que Deus está falando, não os sinais. Outra realidade que o povo deveria atentar era que Deus levou seu povo a ter experiências com Ele por meio da fidelidade à sua aliança. Eles não precisavam conhecer outros deuses. Horebe era o sinal visível e foi ali que, quando Deus falou com o povo não foi consumido da presença dele. Foi ali que o povo pediu um mediador a Deus. Deus ouviu o clamor do povo e levantou um profeta no meio dele. Quem? Moisés. Para que mediasse ali essa relação com Deus. Moisés, irmãos, é a boca de Deus para o povo de Deus. E é o próprio Moisés que está falando aqui para o povo, como profeta do Senhor, como verdadeiro profeta. O povo tinha uma experiência viva e ativa com Deus, e eles não precisavam conhecer outros deuses. Eles viram o que aconteceu no Egito, com as 10 pragas, viram como saindo de lá com as mãos fartas de todos os bens. Eles despojaram ali os egípcios quando saíram de lá, caminharam durante 40 anos pelo deserto, com a proteção de Deus, com água, com alimento. As roupas não envelheceram, os sapatos não envelheceram. Deus foi fiel, irmãos, e é fiel ao seu povo. Um outro fato interessante que devemos observar está no verso 3. Deus prova o seu povo. De que maneira Deus está provando no contexto aqui o povo? Deus está permitindo, pela sua soberania e pela sua permissão, que esse falso profeta faça esses sinais. E também permite soberanamente que o profeta, quando abrir a boca, né, identifique quem ele é. Ele é um falso profeta. E o povo, ao ver o sinal e ao ouvir o profeta, ele vai pensar: não, é pelo que nós estamos ouvindo aqui, esse homem não é profeta de Deus, mesmo fazendo esses sinais. Isso é a prova de Deus para o seu povo. Então nós temos aqui um fato de suma importância nesse verso 3, a soberania e a permissão de Deus diante da realidade de usar esses falsos profetas para trazer maturidade para o seu povo. Peter Grake, mais uma vez, comenta esse texto. A realização de um sinal ou maravilha não significa que os deuses defendidos pelos falsos profetas ou sonhadores teriam poder real para fazer esses sinais, mas apenas que o verdadeiro Deus permitiu que certas coisas acontecessem a fim de testar e fortalecer o seu povo. Deus usa esses homens, irmãos, esses falsos profetas para isso.
para amadurecer a sua igreja. A prova era, a quem o povo deveria dar ouvidos? Aos falsos profetas ou à palavra de Deus pregada pela boca de Moisés? Essa era a prova. A quem vocês darão ouvidos? A estes pregadores que proclamam seus sinais e prodígios, mas querem tudo que você tem em nome de Deus? Ou aos princípios reais da palavra de Deus, pregados pelos verdadeiros profetas de Deus, que apontam o seu pecado e a sua necessidade de arrependimento? A quem você vai dar ouvido? Eu espero que você dê ouvido a esses verdadeiros profetas de Deus, que pregam a palavra de Deus com temor, com zelo, com fidelidade. A prova de Deus foi: vocês me amam de todo o coração e de toda a alma? Se me amam, deem ouvido à minha palavra. Se vocês me amam, olha a resposta no verso 4. Olha o confronto aqui de Deus com esses falsos profetas. Olha o que o verso 4 diz. Não é? Isso aqui é a resposta que o povo daria a Deus se amasse a Deus de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor. Esse aqui é Moisés exortando o povo. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, dêem ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. É dessa forma aqui, é com esse testemunho aqui que nós vamos confrontar os falsos profetas. Deus está exortando a sua igreja para isso, e em nossos dias, irmãos, isso está proliferando assim a 3x4. Esses homens que se levantam para destruir a igreja do Senhor e a sua comunhão com Ele. Observe os verbos usados no verso 4. Seguir, temer, guardar, ouvir, servir e ser fiel. Ora nenhuma Deus fala em ver, observar e prestar atenção aos sinais. Observe que o texto não diz isso, mas é em ouvir, pois não são os sinais que vão promover a fidelidade do povo de Deus a Deus, mas a submissão do povo à sua palavra, à sua voz. A fidelidade do povo seria revelada a Deus se eles verdadeiramente colocassem em prática com a disposição do coração e da alma todos os mandamentos do verso 4. Desta forma, eles estariam amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento, rejeitando assim os falsos profetas. Observe o verso 5. Traz a condenação de Deus sobre o falso profeta ou sonhador. Ele será morto. Vocês vão matar esse homem. Vocês vão julgar e condenar e matar esse homem. Por quê? Olha a razão. Ele pregou rebeldia contra o Senhor seu Deus e quis afastá-los do caminho do Senhor. Qual é a intenção e o objetivo dos falsos profetas, irmãos? É justamente isso aqui. Ele prega a rebelião, a sua rebelião contra Deus, assim como o diabo fez com Adão e Eva, como Caim fez com Abel, e por aí vai. E a outra, ele quer afastá-lo do caminho do Senhor, porque ele quer prendê-lo, ele quer pegar a sua mente, a sua alma, a sua vida e prendê-la a ele, e sugar tudo que você tem. Deus revela de modo claro os objetivos dos falsos profetas e sonhadores. Eles pregam a rebeldia contra ele e querem afastar os fiéis do caminho do Senhor. Deus revela o que esses falsos profetas não fizeram e não fazem, dizendo o seguinte: fui eu quem os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão, e não os falsos profetas. Olha só, irmãos, olha a história. Observe o que está acontecendo. Quem resgatou sua vida do pecado, irmãos, não foi o pastor, não foi o apóstolo, não foi o arcanjo, não foram esses homens que fizeram isso, por mais que digam que sim, mas não foram eles. Foi o Senhor Deus que fez isso por meio de Jesus Cristo. Por isso que a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso temor, todo o nosso serviço, toda a nossa obediência a Ele, não a esses homens. Não esses falsos homens, esses falsos profetas, falsos apóstolos, pastores e arcanjos, etc. Deus revela que os falsos profetas não fazem, não farão jamais, que é resgatar o pecador da condenação eterna.
Deus está dizendo ao seu povo: eu sou o Deus da redenção, eu sou o Deus que salva e resgata pecadores da condenação eterna. Minha aliança com meu povo é aliança de redenção, de renovo e de vida eterna. Esses falsos profetas não libertam o povo, mas escravizam o povo por meio dos sinais e prodígios, né? E com suas palavras mansas e mentirosas. Peter Greg comenta mais uma vez: o falso profeta estaria requerendo infidelidade de um povo que havia sido redimido por um Deus fiel. Olha só. Estaria requerendo ingratidão de um povo que só deveria gratidão ao Deus que os remiu da casa da servidão. Essa é a nossa consciência, é esse Deus aqui, irmãos, que foi fiel conosco, que nos redimiu, que foi salvador, que foi remidor, que nos livrou do pecado da condenação eterna. No verso 5, Deus diz: será morto esse falso profeta. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. O fato é, a punição para o falso profeta não se resumia apenas a ele, mas era a ação da justiça revelada na preservação da comunhão do povo com Deus. O mal teria que ser extirpado para evitar a contaminação da nação inteira pela idolatria. Olha Deus preservando o seu povo aqui, na comunhão com Ele. Não é simplesmente matar o falso profeta, mas, irmãos, tem muito mais em jogo aí, que é preservar o seu povo da maldição causada pela idolatria. É o próprio Deus aqui em favor do seu povo. No Novo Testamento, Jesus exorta os seus discípulos quanto aos falsos profetas. Agora nós estamos lá no Novo Testamento, bem adiante aí. Mais de 1.200, mais de 1.200 anos na frente. Jesus está exortando agora lá o povo lá no Novo Testamento. Com respeito a quem? Aos falsos profetas. Veja que no percurso da história esses homens estão trabalhando aí para destruir tudo que é de Deus. Cristo diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Ele prega isso no Sermão do Monte para os seus discípulos. Acautelai-vos. Observem, eles existem, são reais. E vêm para destruir a vida de vocês. Ele diz também o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sermão profético escatológico de Mateus 24, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha só, irmãos, não se deixe enganar por esses homens. Seja fiel ao Senhor, à sua palavra. Não é? Observe a igreja que você frequenta, que você vive, o que você escuta em televisão, no seu computador, no seu smartphone, essas pregações aí. Não se deixem levar por aquela gritaria, aquelas imagens de milagre, de cura, de um monte de coisa. Irmãos, não façam isso. Procure a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, dedique-se a ela. Deus fala o seu coração. E continua: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É uma realidade em nosso meio hoje. Eles fazem grandes sinais e prodígios, irmãos. Mas não vá por o que você vê. Não faça isso. Não é? E ele termina assim, no texto de Mateus 24, né, nos versos 23 a 25. Ele termina assim: eis que eu vô-lo tenho predito. Eu tenho avisado a vocês. Tenham cuidado. Assim como Moisés está chamando a atenção aqui do povo, aqui no capítulo 3 de Deuteronômio, Jesus Cristo também, no Novo Testamento, está falando isso o tempo todo para os seus discípulos e para o povo que o seguia. Pedro, assim como Jesus, exorta os cristãos em sua primeira carta contra os falsos profetas.
Ele diz o seguinte: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aqui em Pedro, aqui a coisa é mais sutil. Introduzirão encobertamente, sorrateiramente, heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Vão negar todos os princípios de Deus. Sorrateiramente as heresias vão entrando e você vai acreditando. Não precisa ir para o culto domingo, não. Besteira, tem culto todo domingo, você vai lá quando você quiser. Não é escola dominical, para que você ir? Não, gente, precisa não. Não é? Você ouve essas vozes e você dá crédito a isso. Irmãos, não é uma obrigação você vir aos cultos todos os domingos, nem à escola bíblica. Não é uma obrigação. Deveria ser um prazer, uma alegria, ter comunhão com a igreja, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, estar crescendo nele espiritualmente, dependendo dele espiritualmente. Não deveria ser um enfado, um cansaço, como é para muita gente. Você trabalha de segunda a sábado assim, o trabalho é feito um alucinado. Chega no domingo, você está exausto. Você só pensa em dormir. Tem alguma coisa errada com a sua rotina, com a sua diária, com a sua agenda, né? Deus está fora dela. Nós temos que trabalhar, mas, irmãos, o domingo é o dia do Senhor, você tem que vir à igreja. Agora, de uma forma alegre, espontânea, bonita, graciosa. Porque quem dá o pão que você ganha, irmãos, e a roupa que você veste e o trabalho que você tem, não é só esforço, não. Não pense que é você, não, que é a sua simpatia, o seu conhecimento, a sua experiência, como... Irmãos, não é isso, não. É a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não é? Então, essas heresias vão entrando assim, irmãos, sorrateiramente, não é? Sorrateiramente, de forma assim muito sutil, a nossa tendência, irmãos, a nossa tendência humana é o comodismo. A gente sabe disso. A gente vive pensando nos feriados. A gente começa a segunda-feira já pensando no sábado. É assim a nossa cultura, a cultura do mundo inteiro é assim. É festa, é boteco, é birita, tal, é praia, é isso aí, a gente quer isso a todo custo, mas a vida não é feita só disso. Não é? E a nossa tendência é justamente ir para esse lado, não para o lado de cá. Vir ao culto é um esforço enorme, a gente sabe disso, é uma luta grande, porque tudo vem de encontro para que eu não vá ao culto, tudo. O horário é chato, é domingo, final de tarde, eu estou cansado, tal, fui para a praia, viajei, cheguei agora, tal, aí você começa a colocar um monte de coisa, aí você se autoconvence de que não quer vir. Ou senão você escuta as vozes aí, não é? Que atrapalham a sua vida, né? São as vozes dos falsos profetas. João, ao escrever sua primeira carta, faz a mesma exortação quanto aos falsos profetas. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creais a todo espírito, olha só, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha a exortação aqui de João para a igreja. Amados, não creais a todo espírito. Quem é espírito aqui? A todo profeta, a todo pregador, a todo aquele que fala em nome de Deus. Mas provai se esses espíritos são de Deus, se o que ele fala realmente é de Deus. Provai como isso? Por meio da Escritura, por meio da palavra de Deus. Por quê? Ele vai dizer a razão por quê. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Aí nós temos aqui uma gama de falsos profetas. Filósofos, sociólogos, televisão, Netflix, novela, série. Me fala de alguma série que traz princípios cristãos. Me diga uma. Me diga uma que não tem violência, que não tem sexo explícito. Isso é o quê? Falsos profetas tirando a sua mente
da Escritura, dos princípios de Deus, para você perceber outra coisa. Não, eu quero apimentar meu casamento. Aí você vai lá, põe um filme lá, aqueles filmes pornôs. Você sendo crente. Irmão, isso é uma brecha terrível. E muita gente faz isso. Falso profeta, como é que isso entrou? Seus programas de televisão, sem seleção nenhuma. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, né, defendendo o seu ministério, ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. Falsos pastores, falsos apóstolos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. Não acredito, irmãos, em nenhum pastor ou nenhum homem que diz que é apóstolo de Deus. Aí eu sou apóstolo, tem um monte aí. Não acredite nisso. Eles não são. Por que não são? Porque, irmãos, para ser apóstolos havia alguns requisitos básicos, está lá em Atos. Teria que ter caminhado com Cristo, ter comido com Cristo, ter vindo a sua crucificação, ter participado da sua ressurreição e da sua ascensão. Aí sim era um apóstolo. Quantos hoje podem se titular apóstolo com esses requisitos impostos pela palavra de Deus? Nenhum. São falsos. Todos eles. São falsos, todos eles. Não são verdadeiros. Mas querem impor a sua autoridade, a sua comunicação com Deus, não é? E a igreja está ouvindo esses homens assim, não é? Sem confrontar nada. Estão sendo enganados por eles. Porque não são. Um outro erro também terrível hoje em nosso meio, pastoras. Aonde é, irmão, que tem na Escritura algum fundamento bíblico para o pastorado feminino ou para a diaconia feminina? Exceto alguns casos da Escritura que exigiam isso no contexto. Mas fora isso, você não vê nenhuma recomendação. Você não vê nenhuma recomendação. Errado. É errado isso, irmãos. Engano, isso é engano. A mulher não foi feita para isso. Eu não estou aqui sendo machista, não é isso que eu estou querendo ser. Mas eu estou querendo ser bíblico. Isso é falso engano. Falso profeta. Não é? O papel da mulher é outro. Está lá descrito lá, ela é auxiliadora. Irmãos, e quanta honra há nessa condição da mulher. Mas, infelizmente, o movimento feminista hoje no mundo, né, que é um movimento falso profético, que destrói tudo, essa relação da mulher com o seu marido, com Deus e com a sociedade e com a própria igreja, tem se levantado e acabado com tudo. E muitas mulheres cristãs têm entrado por essa onda. Falso profetismo. Falso profetismo. Em Apocalipse, irmão, João revela os fins dos falsos profetas. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Haverá uma justiça final para esses homens. E graças a Deus por isso, irmãos. Se eles não pagam aqui na terra, eles vão pagar na vida por vir. O juízo de Deus pode ser momentâneo aqui ou pode estar sendo acumulado para os últimos dias sobre esses homens aqui. O fato é que eles vão padecer no inferno pela justiça de Deus. Conclusão, irmãos, da nossa meditação de hoje. Moisés aponta a realidade da influência dos falsos profetas na vida do povo de Deus e as consequências desastrosas que esses homens, a serviço de Satanás, produz na vida do povo de Deus e na igreja do Senhor. Amar a Deus deveria ser uma atitude natural do povo. Isso seria revelado na obediência à sua palavra. Como Moisés fala aqui no verso 4 aqui, do capítulo 13 de Deuteronômio. A grandeza do Senhor foi revelada por Ele, como Criador de todas as coisas, por sua poderosa mão e seu braço estendido em favor do seu povo, nos sinais e obras feitas no Egito, no pastoreio intenso de Deus sobre o seu povo, conduzindo conforme seus propósitos de justiça durante 40 anos, revelando ali a sua fidelidade.
O povo de Deus deveria considerar atentamente a história da redenção de Deus na criação, na formação do seu povo, na libertação do Egito, na caminhada no deserto por 40 anos e na entrega da terra prometida, e não dar ouvidos aos falsos profetas e sonhadores. Eles deveriam segui-lo, temê-lo, guardar seus mandamentos, dar ouvido à sua voz, servi-lo e ser fiel ao Deus que os libertou da casa da servidão. Essa aqui é a aplicação para a nossa vida. Nós devemos, irmãos, como os crentes, né? Devemos seguir a Cristo, devemos temê-lo, guardar seus mandamentos, dar ouvido à sua voz, servi-lo, ser fiel a Jesus, em gratidão e submissão, porque foi Ele que nos libertou da condenação eterna, que nós íamos viver eternamente. Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo, veio a este mundo com o propósito de levar o povo de Deus a amá-lo e a servi-lo e a cultuá-lo de todo o coração e todo o coração. A crucificação, a ressurreição e a exaltação de Cristo em favor do seu povo, ou da sua gente, ou da sua igreja, é o fundamento para a igreja rejeitar todos os falsos profetas. A bênção de Deus para o seu povo está, né, vinculada à obediência à sua palavra. Por isso que nós pedimos aqui perdão a Deus, para essa comunhão e esse renovo da obediência. Algumas aplicações bíblicas para o nosso dia, para a nossa semana hoje, que começa hoje. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmãos. Não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia pelo Novo Testamento. Começa a ler pelo Novo Testamento. E alguma dúvida, anote, me procure para a gente conversar, para a gente discutir, para trazer luz para o seu coração. Conheça a história da fidelidade de Deus, né, e a sua aliança. Está na Escritura. Assim como Deus Ele é fiel à sua palavra, né, e é fiel com você, responda da mesma maneira, amando-o, servindo, guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra e temendo. Irmãos, que coisa linda isso para mim e para a sua vida. Como Deus é gracioso conosco. Como Deus tem cuidado de nós. E nos alertar sobre os falsos profetas. E nos chamar a uma dedicação exclusiva a Ele, que não existe, irmão. Não existe outro Deus fora dele. Tudo é falso. Tudo é falso. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor.